Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí num outro país, né? Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe cada um de vocês, Deus que pague vocês por vocês apoiar esse trabalho, né? Esse meu humilde trabalho, por vocês me ajudar tanto como vocês me ajudam, né? Como sempre, eu vou pedir a você para dar um joinha para mim aí, né? Porque isso aí me ajuda bastante. E aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, ô meu irmão, dá essa forcinha para mim aí. Isso para mim significa muito. Ó, Nossa, eu valorizo muito esse apoio que vocês dão aí, né? Dando um joinha, se inscrevendo no meu canal. Eu fico muito feliz com isso. Meus irmãos, eu queria dizer também para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, né? Não está concordando muito com aquelas coisas lá, mas não pode perguntar, não pode tirar uma dúvida, não pode questionar. Dá uma ligadinha para mim aqui, ó, faça essas perguntas para mim aqui, tá bom? E aquele irmão que já passou pela seita, saiu há muitos anos, né? Mas sente saudade de falar da palavra de Deus, também pode conversar comigo. E também aquele irmão que passou por uma seita, né? Teve uma decepção numa seita. Ele gostaria de relatar, né, o que aconteceu com ele, para que possa ajudar outros, para evitar que outros caiam nessas enrascadas aí. Bom, é só você dar uma... Aliás, é só você fazer um áudio aí e mandar para mim aqui, se você talvez tenha dificuldade de fazer isso, né? Você talvez é um pouco tímido. Aí você manda para mim um áudio aqui contando a sua história aí, contando o que aconteceu com você. E eu faço um vídeo aqui contando a sua história. O meu telefone, o meu WhatsApp é 99151 5617. O DDD é o 037. Aqui das Minas Gerais, o Aiço, que trem bom danado. Meus irmãos, por volta do ano 49, né? Por volta do ano 49, depois de Cristo, a igreja cristã atravessou uma crise terrível, né? E esse acontecimento, que aconteceu por volta do ano 49, depois de Cristo, está registrado na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Aconteceu que alguns dos judeus que havia convertido ao cristianismo levantaram ali uma polêmica. Eles diziam que os gentios, né, ou seja, os não-judeus, que também se convertesse ao cristianismo, tinha que circuncidar e seguir as leis de Moisés. Ó, isso dividiu a igreja. Alguns apoiaram essa ideia, outros não, então a igreja ficou dividida. Isso tirou a paz da igreja ali. Aquela igreja que estava tranquila ali virou um tendepá ali. Virou um Deus nos acuda. Né? Então vejam, meus irmãos. Aí entra a questão, o X da questão, onde eu quero chegar. As testemunhas de Jeová afirmam que naquela ocasião ali, quando aconteceu esse episódio, havia ali na igreja do primeiro século um corpo governante. E que esse corpo governante reuniu ali e resolveu essa polêmica. Mas eu vou provar para vocês que nunca houve corpo governante ali. Nunca houve, nem naquela época, nem depois, nem depois. Não. Isso é pura conversa fiada. Nós vamos ver aqui no o livro de Atos, no capítulo 15, e no versículo 6, vai mostrar quem foi que reuniu ali. Vai mostrar que não foi corpo governante que reuniu. Ali diz assim, ó. Então reuniram os apóstolos e os presbíteros
para examinar a questão. Quem reuniu ali não foi o corpo governante, foram os apóstolos e os presbíteros. Agora, por que eu posso garantir para vocês que esses apóstolos e presbíteros que reuniram ali não eram o corpo governante? Porque esse corpo governante das Testemunhas de Jeová é composto por, atualmente, 9 pessoas, né? Até há pouco tempo era 8. Mas depois colocaram mais um lá. Então ficou 9 pessoas. Por que eu posso garantir para vocês? Só os apóstolos eram 13 pessoas, né? Vieram os 11 apóstolos antes de Cristo. Depois elegeram Matias como outro apóstolo. E depois, mais tarde, o apóstolo Paulo. Então só apóstolos eram 13. E presbíteros eram vários. Porque vejam vocês, no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 31, relata os acontecimentos antes desse episódio aí. E lá já dizia que a igreja de Cristo estava expandindo, né? A igreja de Cristo estava crescendo muito. Então, isso indicava que a igreja de Cristo já estava bem evoluída. Ali, por volta do ano 49, a igreja de Cristo já estava bem evoluída, já tinha crescido bastante. Então, presbíteros, existiam vários, né? Existiam vários presbíteros. Veja que, certamente, reuniu ali, para decidir essa questão, não foi um corpo governante. Certamente reuniu ali um colegiado. Eu imagino que seja um colegiado. Porque, veja que eram 13 apóstolos e presbíteros, seriam muitos, né? Agora, por que eu posso afirmar isso? Por que eu posso afirmar, com certeza, que não havia um corpo governante permanente ali naquela igreja? Porque eles dizem que havia um corpo governante permanente, que toda questão que tinha, eles recorriam ao corpo governante. Por que eu posso afirmar que não havia um corpo governante permanente? É porque se existisse um corpo governante permanente ali em Jerusalém, certamente o apóstolo Pedro seria um deles. Eu imagino que sim. Se existisse um corpo governante permanente ali em Jerusalém, certamente o apóstolo Pedro seria um deles. E a Bíblia mostra para nós que o apóstolo Pedro não ficou permanente ali em Jerusalém. Eu vou mostrar vários textos aqui que vai mostrar que o apóstolo Pedro não ficou ali em Jerusalém de forma permanente. Primeiramente, quando o apóstolo Pedro escreveu a sua primeira carta, ele estava em Babilônia. Ele não estava em Jerusalém. Isso está registrado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aqui mostra que quando Pedro escreveu sua primeira carta, ele estava em Babilônia. Agora, eu vou mostrar outros textos que mostram que não só Pedro, mas também outros apóstolos tanto não ficavam em Jerusalém, como não tinha o mesmo compromisso com a pregação do Evangelho, assim como o apóstolo Paulo tinha. Veja, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 4 a 6, aqui o apóstolo Paulo está reclamando que ele, Paulo e Barnabé, trabalhava muito, enquanto os outros viajavam e se divertiam, né? Veja que o texto diz assim, o apóstolo Paulo dizendo aqui, não temos nós o direito de comer e beber e também de fazer nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro. Então o apóstolo Paulo estava dizendo aqui que os outros apóstolos, inclusive os irmãos de Jesus,
inclusive também o apóstolo Pedro, viajava com as esposas, né? Tirava folga e viajava com as esposas. Não tinha aquele compromisso de ficar fixo ali, igual o apóstolo Paulo tinha, aquele compromisso com a verdade de viajar e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Então veja que Paulo deixou claro que os demais apóstolos deixavam de trabalhar e só ele e Barnabé é que estava ali firme, né, trabalhando, né, levando o evangelho para as pessoas. Agora veja, meus irmãos, eu vou mostrar aqui outro texto onde o apóstolo Paulo, né, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que quando ele recebeu o chamado de Deus para pregar para os gentios, ele simplesmente foi. Ele não consultou o corpo governante nenhum. Ó, apóstolo Paulo, de repente Deus fala para ele, olha, vai pregar para os gentios. Então, se tivesse um corpo governante ali em Jerusalém, Paulo teria que chegar lá e falar, olha, o Senhor me enviou para pregar aos gentios, informar para eles. E eles tinham que traçar ali um plano para eles, né? No entanto, o apóstolo Paulo disse que não. Quer ver? Veja o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Paulo diz que após receber esse chamado de Deus, olha o que o apóstolo Paulo diz, olha, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então veja, o apóstolo Paulo diz que quando ele recebeu o chamado, ele nem subiu para os que eram apóstolos antes dele. Ele não disse, eu nem subi para o corpo governante. Não. Ele disse, eu nem subi para os que eram apóstolos antes de mim. Agora veja, meus irmãos. Eu vou dar um tiro de misericórdia aqui para quem disse que existia um corpo governante na igreja do primeiro século. Após o apóstolo Paulo fazer essa viagem que ele disse aqui, que ele fez aqui, que ele foi para a Arábia, depois voltou a Damasco, depois ele retornou a Jerusalém para encontrar com Pedro. Isso está registrado em Gálatas, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Depois que ele foi para a Arábia, retornou a Damasco, depois de 3 anos, ele voltou a Jerusalém para encontrar com Pedro. Vamos ver se o corpo governante estava lá. Vamos ver quando Paulo retornou a Jerusalém, se ele encontrou o corpo governante lá. Aí que nós vamos tirar a dúvida aqui, quer ver? E Paulo diz, depois de 3 anos, voltei a Jerusalém para visitar Pedro. Não havia em Jerusalém, além de Pedro, nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. E aí, cadê o corpo governante? Onde é que está o corpo governante aqui? Olha, Paulo recebe uma designação, não vai a Jerusalém para perguntar para ninguém, já vai direto. Então quer dizer que o corpo governante de Paulo, que designa Paulo, é Deus, não é corpo governante nenhum. Paulo recebe uma designação e vai. Viaja para a Arábia, depois volta para Damasco. 3 anos depois, Paulo retorna a Jerusalém para fazer uma visita para Pedro. Ali Pedro já está em Jerusalém. Ele retorna a Jerusalém, não encontra nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão de Jesus. Então aonde que está o corpo governante, meu Deus do céu? Onde que está esse corpo governante que ficava permanente em Jerusalém para designar, para resolver as polêmicas? Onde que está o corpo governante? Ô testemunha de Jeová, responda para mim aí.
Responda para mim aí. Eu gostaria de saber onde que está o corpo governante. Ô, testemunha de Jeová. Ai, vocês são criancinhas demais. Vocês acreditam em muita balela. Vocês deveriam pesquisar a Bíblia. Poxa, eu fico impressionado. Como é que vocês acreditam nas conversas desses oito, desses nove, que agora aumentou mais um, né? Porque vocês têm mais uma boca para alimentar lá agora. Aumentou mais um. Se bem que tirou o senhor tomador de uísque lá, né? Então, era 10, né? Mas tirou o tomador de uísque. Então ficou agora 9, né? Então, são 9 bocas para vocês alimentar. E olha lá, e alimentar bem, porque eles não contentam com pouca coisa, não. Então veja, meus irmãos, vocês deviam pesquisar um pouquinho. Parar de acreditar nesses homens. Onde que está o corpo governante? Veja, o apóstolo Paulo voltou para Jerusalém. Olha aqui, meus irmãos, onde que está o corpo governante? Vocês são muito crianças, vocês são muito ingênuos. Vocês têm muito que aprender. Ô, testemunha de Jeová, pesquisa um pouquinho, tá? Fica com Deus, um abraço. Um abraço a todos os irmãos que estão assistindo meu vídeo. Um abraço a todos aqueles irmãos que gostam do meu trabalho, aqueles que dão um joinha, que comentam no meu vídeo. Muito obrigado. Deus que pague a vocês. E Deus que pague você também que está assistindo para me contestar. Pode me contestar, tá? Aqui é livre. Aqui não tem problema não. Pode me contestar, pode comentar da forma que vocês quiserem, tá bom? Eu fico muito feliz. Deus abençoe vocês.